Olá, turma, bom dia! Vamos falar agora a respeito da nossa terceira aula, o conteúdo Figuras de Linguagem, que está na página 107 da apostila. Bom, nós já aprendemos desde o ano passado que, falando em sentido das palavras, uma palavra ela pode ter dois tipos de sentido. O sentido denotativo, que é o sentido habitual dessa palavra, é o sentido que nós podemos, por exemplo, encontrar nos dicionários, e o sentido conotativo, que é o dito sentido figurado dessa determinada palavra, né? Então, eu posso ter uma única palavra e utilizar ela em dois sentidos. Já dei alguns exemplos para vocês em sala de aula. Falando em sentido figurado, eu tenho as figuras de linguagem que são, vamos se dizer que a aplicação e a utilização da palavra em seu sentido figurado. E eu tenho alguns tipos de figuras de linguagem que a nossa apostila apresentou a vocês e vou explicar esses conteúdos e dar alguns exemplos para vocês agora. O primeiro exemplo que eu tenho de figura de linguagem é a comparação. Então, comparação e metáfora, que eu vou explicar em seguida, são dois exemplos muito parecidos de figura de linguagem, porém há aí uma pequena diferença entre eles. A comparação seria realmente uma comparação entre dois seres, né? Então, olha o exemplo que nós temos aí. Juliane é linda como uma flor. A utilização deste como é uma comparação, né? Eu estou comparando a Juliane a uma flor. Juliane é linda como uma flor. Já a metáfora, ela é uma comparação implícita. Ela não é uma comparação tão clara quanto a própria comparação, né? A própria figura de linguagem de comparação que utiliza esse como. A metáfora, ela é implícita, né? Eu deixo subentendido uma comparação entre dois seres. Então, olha o exemplo que nós temos aí. Ele tem uma vontade de ferro. Eu não disse que ele tem uma vontade como de ferro ou do forte como o ferro. Eu disse que ele tem uma vontade de ferro, né? Eu fiz uma comparação implícita entre a vontade dele e o ferro. Nós temos também uma figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia, ela é a figura de linguagem que faz a substituição de um termo por outro que esteja relacionado a ele. Então, por exemplo, vocês sabem que nós temos uma determinada bebida que é chamada leite fermentado. Então, eu tenho uma oração aí, uma frase aí, né, uma frase, uma oração, que faz justamente uma metonímia, uma troca de um termo por outro. Então, essa frase ela diz assim: eu gosto de Yakult. Esse Yakult é uma marca do quê? De leite fermentado. Então, quando eu digo eu gosto de Yakult, eu estou fazendo uma metonímia, né? Eu estou utilizando um termo, substituindo ele por outro. É o mesmo caso quando nós dizemos, às vezes, eu gosto de leite moça, né? Moça é uma marca, né? Então, isso também é uma metonímia. Por quê? Porque eu estou trocando a palavra condensado, porque seria leite condensado, né, o tipo de leite, pelo moça, que é uma marca. Outra figura de linguagem também utilizada por nós é a personificação. A personificação é o empréstimo de uma característica geralmente humana a outros seres. Então vamos ver aí o exemplo que nós temos. A lua estava calma. Esse calma, essa calmaria é uma característica humana que foi emprestada para a lua. Então, quando eu digo a lua estava calma, eu estou utilizando uma característica que não é da lua, né, em si. Então, é um empréstimo de característica. Outra figura de linguagem é a antítese. Bom, quando nós falamos antítese, já vem logo o pensamento, antitese, né? Oposição. Então eu posso ter dentro do meu texto, dentro do meu poema, as seguintes palavras: dia e noite, que são oposições,
amor e ódio. Quando vocês verem algo, exemplos de oposição, você pode dizer que é um exemplo de antítese, figura de linguagem antítese, que seria também o caso de grande e pequeno, e por aí vai, são oposições. Outra figura de linguagem estudada por nós é a hipérbole. A hipérbole é quando eu percebo na frase, na oração, no texto, um exagero no que é escrito, né? Então é o caso de que nós muitas vezes nos utilizamos de dizer que estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome assim de um dia para o outro, né? Então isso é um exagero, isso é uma hipérbole. Eufemismo, que está logo abaixo de hipérbole, é o contrário de hipérbole. Se hipérbole é o exagero, eufemismo é a amenização de algo, é quando eu amenizo uma determinada situação. Então, é o exemplo de quando eu digo Maria Madalena subiu para o descanso eterno. Para não dizer que ela morreu, eu digo que ela subiu para o descanso eterno. O outro exemplo é ironia. A ironia nós bem conhecemos. É o exemplo de ela é tão calma quanto um cão feroz. Isso é uma ironia.